Meu amigo, você tá em cima do fio aí, ó. Levanta aí rapidinho. Opa. Pronto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer aí o esforço de cada um de vocês de estar aqui sábado pela manhã, né? E esperar também, né? Porque estava marcado para começar às 9, está começando agora. Vai até o meio-dia o nosso encontro aqui. E para fazer aqui uma celebração, né? Também da teoria revolucionária e da prática revolucionária, né? Que é o que orienta aqui a nossa organização, a Revolução Brasileira. Então a gente está aqui com Nildo Orix. Tá ouvindo bem? A gente está aqui hoje com o Nildo Orix, né? Que é o nossa direção nacional, aí, conhecido por muitos de vocês, professor de Economia da Federal de Santa Catarina, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos e membro destacado aqui da Revolução Brasileira. E a gente vai procurar fazer um debate aqui hoje sobre a importância, né, da teoria na prática política e a apresentação dos livros. Vocês perceberam que um dos livros anunciados pro lançamento não está aqui por um problema logístico da editora, que depois o Nildo esclarece, mas a gente vai fazer a pré-venda dele. Quem quiser adquirir pode fazer o pagamento, acho que está R$40, né, o livro do Álvaro Vieira, e aí eu me comprometo a entregar para vocês quando chegar pelo correio, né, fazer um corre de moto aí e levar onde vocês acharem melhor. A Daniela está pegando os contatos ali de quem desejar comprar o livro em pré-venda, e aí depois eu entro em contato com vocês e faço chegar. Mas vamos para o debate então, que é o que a gente está precisando aqui hoje, né? Então, com a palavra, nosso camarada Nildo Orix. Bem, bom dia a todos, um prazer estar aqui em BH outra vez. Agradeço a presença de todos vocês. Queria também agradecer o esforço dos camaradas da Revolução Brasileira aqui em Minas, especialmente em Belo Horizonte, em especial o Demian, que está se transformando em mineiro. O Demian está se minerando aqui, e a Dani, que está nos ajudando também. E prazer reencontrar grandes camaradas, conhecer os novos que estou aqui. Estou na terra do Eduardo Frieiro, esse grande folclorista, né? Feijão, Angu e Couve, um livro maravilhoso dele. E ele escreveu um outro que são os livros Nossos Amigos, os Nossos Amigos, os livros. E queria então agradecer aqui o Pedro, esse livro que ele me deu hoje aqui, A Nova Inconfidência, do Celso Brandt, que recolhe as raízes nacionalistas do país, né? Que a gente fala o Brasil, né? O Brasil. E lendo outro mineiro extraordinário de Montes Claros, que é o maior antropólogo brasileiro, que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro sempre chama atenção para o fato regional. O regional não é um regionalismo assim que você despreza ali, um regionalismo. Esses países de dimensão continental, como é o Brasil, implicam em que, para entender o Brasil, precisa entender muito a questão regional. E estou conhecendo aqui vários professores da rede básica, professores universitários, conhecendo vários de vocês. E é uma maravilha, efetivamente, estar num país que fala 99% da população, tirando as populações indígenas, fala o mesmo idioma e com sotaques e expressões regionais tão distintas, né? que enriquece a cultura brasileira, né? Que é gigantesca. E a despeito de estar submetido a uma indústria cultural metropolitana, multinacional, e a gringalhada se mantém vital, né? Então o folclore é decisivo, a ciência do povo, já diria o nosso Câmara Cascudo. Então, Pedro, muito obrigado pelo livro, eu já aproveito para divulgar. E esse evento aqui que nós organizamos, nós da Revolução Brasileira organizamos. Bom, queria também fazer uma saudação especial aqui a todos os camaradas do Comitê de Solidariedade à Palestina e Solidariedade a Cuba, que estão aqui sempre, tem uma comprovada militância
internacionalista, que é um valor supremo para todos nós, e mais do que um valor, uma praxis, né? Não se trata de ter valores, se trata de ter uma praxis políticas que corrobora isso. Queria agradecer a presença de todos vocês, é muito importante. E a oportunidade que nos traz aqui é para lançar o livro do Álvaro Vieira Pinto, que é a meu juízo, é o filósofo marxista mais importante do país e, naturalmente, desprestigiado, como tudo que é bom. Um país que não fez uma revolução, tudo que é bom não aparece como tal. Então não há que reclamar, é assim mesmo que é a vida. E também estamos lançando aqui duas figuras extraordinárias, que é o Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, estudos históricos do Chile e do Brasil, que é desse alemão extraordinário que se fez latino-americano, que é o André Gunder Frank. E o André Gunder Frank publicou esse livro, tem tudo a ver com o Brasil, porque ele foi convidado pelo reitor da Universidade Nacional de Brasília, UNB, sob comando do Darcy Ribeiro, que chamou para cá, para o Brasil, mais de 30 dos melhores pesquisadores que nós tínhamos então. Um deles era o André Gunder Frank, e um texto que está aqui, de 62, O Mito do Feudalismo na Agricultura Brasileira, é um texto seminal por dupla razão, porque invalida de uma vez para sempre a linha dominante no interior do Partido Comunista sobre a interpretação da realidade brasileira, que era de um marxismo não só eurocêntrico, equivocado, que tinha pouca leitura de Marx, e também abriu as portas para essa vertente, que é a teoria marxista da dependência. E lá não estava só o Gunder Frank, estavam também um mineiro de Barbacena chamado Rui Mauro Marini e um outro mineiro que era o Teotônio dos Santos, que era de Carangola, e uma outra mineira que era a Vânia Bambirra. Mineiros ilustres que depois acabaram sendo conhecidos mais em toda a América Latina e depois da ditadura começaram a ser conhecidos no Brasil. E o André Gunder Frank é autor desse livro que ficou 50 anos sem uma tradução. E por que nós lá no Instituto de Estudos Latino-Americanos, na coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, decidimos publicar? Porque ele é um desses livros que é uma ruptura teórica decisiva para compreender a realidade latino-americana desde uma perspectiva crítica. Gunder Frank nunca se reivindicou marxista, embora estava fortemente influenciado pelo marxismo e pelo debate com o marxismo. E também estou apresentando aqui esse livro, que é o livro do Bolívar Echeverría, que é um filósofo equatoriano, radicado no México, esse sim, declaradamente marxista, que escreveu esse livro Virada de Século, que nós publicamos. Eu estou na direção da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, renovando a sua linha editorial, e publicamos esse livro do Bolívar, que tem um recado simples e decisivo. O que a esquerda deve ser hoje? E para isso, o que ela recolhe do século passado para enfrentar o século que nós estamos vivendo? Por isso chama virada de século. Ou seja, fazer uma pergunta que o Lênin já fez, que é: a que herança renunciamos e, portanto, a que somos fiéis? Porque eu já quero dizer algo fundamental aqui na teoria. Essas quinquilharias ideológicas que aparecem sob a forma de teoria e novidades, eu sempre coloco ali já no freezer. Deixa ali. Se durar mais do que 2 anos, aí eu começo a dar importância. Mas 98,73% dos casos, essas novidades festejadas pela indústria cultural, pelas editoras, inclusive algumas editoras que têm catálogo crítico, pela mídia, etc., isso não resiste. Isso vem e desaparece. Mas isso vai entorpecendo o ambiente intelectual e o ambiente político. E nós estamos numa encruzilhada que nós devemos dar muita atenção. É o fato de que a esquerda dominante no Brasil, que é uma esquerda liberal, tem um profundo
embora não manifesto, desprezo pela teoria. E a tradição revolucionária do século passado tinha algo decisivo, muito importante, estratégico, que é o fato de que tinha imenso apreço pela teoria. E era vital na praxis política, tinha influência social por uma razão, porque sabia ler a realidade. E saber ler a realidade depende de uma combinação exitosa entre teoria e praxis política. A praxis política coloca grandes questões para a teoria. E a teoria é a única que pode elucidar os grandes dilemas da praxis política. Em primeiro lugar, então, nós temos que ter uma forte adesão à perspectiva teórica. Embora eu tenha plena clareza que o que aparece de imediato para nós é o sentido de fazer algo aqui e agora, pela urgência da política, pelo drama da situação em que estamos metidos. Percebe? Então, tudo isso nos chama a uma urgência de fazer algo, mas esse fazer algo não pode ser dissociado de um profundo apreço pela teoria. Basta ver o seguinte: vamos pegar a causa palestina, vamos pegar esse genocídio que ocorre no território palestino sob uma ocupação gangster e assassina do sionismo. As cenas que estão aí mostram algo terrível à luz do dia, de maneira imediata. E muita gente se solidariza, porque é impossível ficar imune àquela tragédia, àquela matança. Muito pior que o nazismo, já quero dizer. Muito pior que o nazismo. Não me venham com a indústria do Holocausto aqui, que o Norman Finkelstein já mostrou claramente o que é isso. E diante disso muita gente se mobiliza, porque as pessoas têm coração, sentem, mas precisam mergulhar fundo na história árabe, na história da geopolítica, estudar isso para compreender o alcance disso, não só aqui, mas o alcance já imediato para o futuro, que já está sendo construído a partir dessa trama que está agora. Então isso não se faz sem uma busca desesperada, alucinada, urgente pelo conhecimento e pela teoria. Tem gente que vai com medo dos dilemas políticos e se refugia na teoria. Nós, revolucionários, não. Nós não vamos para a teoria para buscar um quitute acadêmico. Eu estou longe dessa mentalidade acadêmica a despeito de ser um professor universitário. E lá dentro criticamos, fizemos 3 livros de crítica à razão acadêmica. Lá dentro nós estamos contra o academicismo. Não é e nem me sinto desconfortável por isso, que a batalha é essa mesmo, é assim mesmo. Então, muita gente se refugia na teoria com medo da praxis política. Eu não estou falando dessa inclinação. Eu estou falando que só é potente teoricamente quem enfrenta os dilemas da política aqui e agora e não transfere responsabilidade para ninguém. E essa é uma característica dos comunistas e dos revolucionários historicamente. E eu estou falando dos comunistas e revolucionários, é uma fauna gigantesca, tem de tudo ali dentro. Mas as melhores tradições revolucionárias que nós podemos pegar em todos os continentes, e especialmente a latino-americana, é aquela que vincula um apreço tremendo pela teoria e uma investigação infatigável no terreno da teoria com os problemas políticos. Os acadêmicos não sabem, mas a experiência comprova, não a minha só, a experiência comprova que aquele aluno, aquele professor, aquele funcionário que pega um problema político já aqui, emergente, para dizer com outro mineiro aí, que os mineiros acho que eles pensam que eles têm, os mineiros acham que eles têm todos os teóricos, os melhores do mundo, que é o Carlos Drummond. O Carlos Drummond fala num poema a destruição mais urgente, que é uma atrás da outra, né, que vocês podem ver. E ele, quando tu pega aquela destruição mais urgente, aquela que aconteceu aqui agora, aquilo já te dá uma potência na teoria, porque ela exibe as entranhas, as tripas do problema. E quando tu vê aquilo e vai para a teoria, é mais potente. É muito difícil, é um caminho mais acidentado, um sujeito com uma cultura livresca,
chegar num problema. Ele até pode chegar, se for disciplinado, se ler sistematicamente, se ler 150 páginas diárias, trabalhando infatigável, ele até chega à solução, mas é um caminho muito mais difícil. É muito melhor pegar um problema da realidade aqui agora, que as entranhas estão, as vísceras estão expostas, e começar a trabalhar teoricamente. Isso dá esse vínculo que não tem como romper entre teoria e praxis. E isso, para um militante revolucionário, significa a leitura sistemática. Por isso que o Eduardo Freire tem razão. Nossos amigos, os livros. Não tem como. Pode ter, eu sei que aqui um monte de gente veio falar comigo que me conhece, entre aspas, do YouTube, do IELA, da Revolução Brasileira, e etc. Mas tu sabe, é bom, né? Baixar um livro em PDF, ter conexão, contatar, convocar gente para cá, mas a solidez e o compromisso sempre vem desse estudo sistemático. E vem no estudo sistemático sobre a história. Daí que nós decidimos nessa coleção soltar esse livro do André Gonde Frank, que foi um livro proibido na ditadura por razões óbvias, mas muito importante, na democracia, depois de 85, algumas ideias estavam proscritas. E a democracia pode ser tão eficaz na censura quanto a ditadura. A ditadura é mais grotesca. Tal texto não passou da censura, tal autor teve que ir para o exílio, é mais visível. Na democracia, o contrário, tudo está permitido, mas não se pode realizar. Vou dar um exemplo para vocês, que o Leandro Conde, quando eu me formei, fui trabalhar no governo do Brizola, foi meu primeiro emprego lá no Rio, em 82, e o Leandro Conde, que vinha dessa tradição do Partido Comunista, dava aula na Federal Fluminense, então eu já formado, disse, vou lá assistir as aulas do Leandro Conde. E era História da Dialética, o curso que ele dava. E um dia, num cebinho que tinha ali na Federal Fluminense, ali na frente, eu chego e me deparo com um livro do Lukács, que é agora arroz de festa dentro das universidades, e é um grande filósofo marxista. E ele tinha um livro ali da edição em Grijalbo, a edição espanhola, que era El Joven Hegel, agora já tem em português. E aí eu olhei aquilo, falei, e o Leandro estava do lado assim, parado. E aí ele, um lucachiano total, aí eu disse, isso aqui é bom? Ele falou, ele não disse, mas quase como se dissesse, é um trembão. Isso aí isso é melhor que angu, couve e feijão. Aí eu falei, e eu olhei assim, abri, e eu lembro que estava assim, era 80 mil, eu não lembro a moeda lá no século passado, qual era? Cruzado. Cruzeiro, era 80, era muito dinheiro. Aí eu falei, puta, 80. E eu fiquei assim, cara, fazendo conta. E obviamente que comprei. Assim, sem poder comprar, mas eu comprei. E aí ele olhou e falou assim, pois é, na ditadura, era a transição, não estava permitido navegar. Agora já está permitido navegar. É proibido construir barcos. Percebe? Então na ditadura, na democracia está tudo permitido. Só que 94% do nosso povo ganha até 2 salários mínimos e meio. O livro é um luxo. Percebe? Além do que, 30% da população brasileira é analfabeta e analfabeta funcional. Lê e não entende. 30%, numa realidade que colocou Paulo Freire como o patrono da educação brasileira. Não tem peça de cinismo maior. Elege Paulo Freire como patrono da educação brasileira e mantém 30%. Não tem um programa emergencial no país para alfabetizar nosso povo. Porque a alfabetização, como ensinou Paulo Freire, é mobilização política. O que se alfabetiza, se mobiliza. Essa é a experiência que deu, inclusive, o exílio para o Paulo Freire. Então, nós estamos aqui fazendo essa reflexão sobre o André Gonde Frank, sobre o Álvaro Vieira Pinto e sobre o Bolívar Echeverría, para um esforço na prática de elucidar essa relação necessária entre teoria e praxis política. O segundo aspecto que eu queria mencionar aqui é o fato de que nós militamos numa
pequena organização que se chama Revolução Brasileira. Isso não é uma peça de marketing. Isso é o resgate de uma longa tradição política que nós tínhamos no Brasil. E essa bandeira da Revolução Brasileira, quero deixar muito claro, estava esquecida. Estava esquecida. Eu vou dar só um episódio de como é que a gente recuperou e por quê. Em 2016, quando a Dilma foi destituída, sem luta, uma derrota gravíssima, irrecuperável, nós, um grupo de camaradas, decidimos que agora dava para fazer política. Agora está na hora de política. Com um conjunto de camaradas, nós tínhamos nos afastado dos partidos políticos, porque eles nada representavam, como agora nada representam. Deixo muito claro isso. Não importa quem você vota, isso não tem. Os partidos não são um elemento de vitalização da vida intelectual e menos ainda de mobilização da política. Sobretudo no terreno do que nós chamamos generosamente o progressismo ou a esquerda em geral. Então vejam, em 2016, quando nós vimos, dissemos, bom, está na hora agora da praxis política, agora que tem uma destituição da Dilma, uma desmoralização, um fracasso histórico do que foi o petismo e o lulismo, isso agora abriu-se um espaço histórico para uma nova iniciativa. E nós dissemos, uma nova iniciativa não é uma invenção que tiramos da cachola assim, sem mais nem menos. Uma nova iniciativa é resgatar uma tradição revolucionária que foi interrompida com a ditadura de 64, que era a tradição da Revolução Brasileira. As massas no bairro, no sindicato, nos partidos, nos ambientes intelectualizados, na classe dominante, essa última assustada, por isso que ela recorreu à ditadura, discutia a Revolução Brasileira. Faça um contraste agora com o que nós temos. Qual é a discussão que totaliza o país? Pensem vocês, nem precisam responder aqui depois. Qual é a discussão que totaliza o país? Qual é o drama do país? Nós não temos algo. E mais, diante desses dramas, qual é a saída que está colocada aí? Não tem uma totalização. Até 64, a totalização era milhões de pessoas chegando à conclusão e atuando em consequência, portanto, alterando a sua praxis política, que estava em curso no Brasil uma revolução. Qual revolução? A chinesa, a cubana, a russa não, estava em curso a Revolução Brasileira. Milhões se mobilizando. E ninguém entende por que tivemos uma ditadura de 21 anos, se não fosse um adversário notável que haveria que ser derrotado. Que era um adversário notável porque envolvia a grande parte do que tínhamos de melhor da intelectualidade brasileira, da juventude, dos trabalhadores, dos sindicatos, dos partidos políticos, de setores das classes médias, discutindo a Revolução Brasileira e caminhando em consequência. Discutia-se a Revolução Brasileira e se altera a praxis política, que é um fenômeno agora. Eu vejo uma indignação generalizada, mas as pessoas não alteram sua praxis política. Não acreditam mais no político em que acreditavam, mas não rompem. Isso só pode ser feito com um esforço de equilíbrio entre teoria e prática, porque a vida já está exigindo. Não é um problema que eu estou trazendo de fora da vida. A vida está me colocando esse problema, eu só estou tentando aqui uma tradução teórica política desse dilema que está posto para nós, queiramos ou não, gostemos ou não. A realidade se impõe para todos nós. Então, 1964 tinha uma tradição, que era a tradição da Revolução Brasileira. E isso não foi fruto de um passe de mágica, isso foi fruto, o processo da Revolução Brasileira, um processo de amadurecimento intelectual político do nosso povo e de suas vanguardas. Para nós da Revolução Brasileira é muito importante o conceito de uma vanguarda política. Observem aí, observe a cena. Parece que tudo que é vanguarda é irresponsável, é um vanguardismo, é uma aventura. Não! As vanguardas políticas, se conscientes do que está passando, anunciam a boa nova que já está entre nós, que já está aqui
movendo a realidade, movendo nós mesmos, embora a gente não tenha consciência plena disso, embora não tenhamos a consciência plena. Então, a necessidade de criarmos vanguardas políticas no Brasil, articuladas com o nosso povo, sustentadas teoricamente e com lastro histórico, nos levou a criar e anunciar essa bela camiseta vermelha aí com as cores verde e amarela, que é a Revolução Brasileira. Daí que essa pequena organização foi recuperar a melhor tradição teórica nossa, longe dos modismos acadêmicos, longe dos modismos da indústria cultural, longe das novidades sedutoras das mídias digitais, pegando aquilo que tem de mais profundo na nossa tradição teórica e que, porque é o mais profundo da nossa tradição teórica, subsiste aí viva, embora não seja dominante. Então nós não estamos trazendo nenhuma novidade, nós estamos resgatando aqui uma longa tradição. Essa tradição contou com a contribuição notável desses dois intelectuais que fazem parte da coleção, que é o Álvaro Vieira Pinto, esse filósofo extraordinário, cujas obras póstumas são mais extraordinárias ainda, que são o Conceito de Tecnologia, que são 2 tomos, e Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, quer dizer, uma ciência social específica para nós, aqui, que estamos na periferia capitalista latino-americana, da qual o Brasil é parte constitutiva. Então, o que nós estamos fazendo é mostrar que, diante das pressões da indústria cultural, diante dos modismos acadêmicos, nós mergulhamos na história brasileira e latino-americana, a nossa pátria grande. A pátria grande não é o Brasil, a pátria grande é a América Latina e o Caribe. E daí nós estamos tirando uma interpretação com os olhos voltados para o mundo do que está acontecendo aqui. É claro que a tendência majoritária nesse resgate é uma tendência majoritária de inspiração marxiana e marxista, porque o marxismo é, digamos aqui, um horizonte do nosso tempo. Aqueles que gostam ou que não gostam terão, mais cedo ou mais tarde, que se defrontar com esse horizonte, para saber se efetivamente, para rechaçar ou para adotar as teses, terão que se defrontar com o marxismo. Mas há aqui uma encruzilhada importante. Há, digamos assim, um marxismo assemelhado, a imagem e semelhança das tradições nacionais. E nós então recuperamos algo fundamental. O marxismo é uma tradição europeia, nasce dessa extraordinária contribuição de Marx e Engels, e que faz uma síntese do pensamento ocidental gigantesca. Não é algo qualquer que possa ser descartado, como já disseram de Hegel, como se fosse um cachorro morto. Isso não pode ser o marxismo acabou, o comunismo acabou, isso é tudo uma bobajada de 5ª categoria. E, em geral, quem fala isso é alguém que não leu nem o manifesto do Partido Comunista, não leu nada, é um ignorante de pai e mãe de quarteirão. O sujeito nunca leu nada e já sai repetindo. Porém, o marxismo foi se alastrando, ganhou grande proeminência na Europa e, para encurtar aqui esse conto, teve uma adaptação, uma aceitação na América Latina. E na América Latina ele teve que se aclimatar aos trópicos. E ganhou feições nacionais. Então é legítimo falar de um marxismo no Brasil, ou até de um marxismo brasileiro, de um marxismo equatoriano, de um marxismo mexicano, de um marxismo cubano, de um marxismo argentino. Em cada país desse, o marxismo ganhou uma feição. Isso nos coloca um desafio teórico e político tremendo, muito eficaz, um desafio gigantesco, que é entender como é que ocorre
a batalha das ideias em cada país latino-americano. E isso implica em recolher a tradição nacional e a tradição nacionalista, não como um dado conservador, não como um dado petrificado, mas verificar até que ponto todas as ideias entraram aqui. Isso não ocorre só com o marxismo. Aqui no Brasil teve uma adoção do positivismo, por exemplo. Não é? Estava falando ali, Carmen, né? Professor de filosofia. O positivismo teve uma entrada no Brasil especial, particular. Aqui o positivismo ganhou, por exemplo, uma dimensão religiosa. O positivismo lá no México, quando eu estudei, não teve nada de religioso. Né? Aqui teve até igreja positivista, está lá no Rio de Janeiro. Você veja que essas ideias, o positivismo em geral, o marxismo em geral, todas as ideias, o liberalismo, todas as ideias, elas foram tendo que entrar numa realidade particular e assumir formas particulares. Por isso que para nós o tema do nacionalismo, ele é importante, porque o nacionalismo mesmo não é o mesmo no México, que fez uma revolução popular e camponesa de 10 a 17, do que o nacionalismo argentino ou que o nacionalismo brasileiro. A academia, por exemplo, em geral, iguala, né, na forma perversa e contra-revolucionária de caracterizar Vargas, Cárdenas e Perón como expressões do populismo, que é um conceito reacionário, atrasadíssimo, mas que tem um efeito lá na Universidade de São Paulo, na USP, nos festejados acadêmicos paulistas, que dominam a indústria cultural. E para os paulistas, Minas não existe, é quase como um retrato na parede, como diria o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. Então, esse nacionalismo é um objeto fundamental. Por quê? Porque a Revolução é brasileira. Assim como a Revolução foi chinesa, assim como a Revolução foi cubana, assim como a Revolução foi russa. E já quero deixar claro aqui, a Revolução Russa, que é esse momento de despertar da humanidade para um conjunto de questões decisivas, essa Revolução Russa, ela não tinha russo assim de acidente, é porque o povo russo é quem fez, e os grandes dirigentes conheciam como a palma da mão a história russa, a história da Rússia. Lenin era certamente, como Trotsky, por exemplo, duas figuras muito cultas. Bukharin era uma figura muito culta, não só em economia, eram sujeitos cultos. Eles pertenciam àquela parte que Fernando Brodel diria, essa parte dura da Europa, não essa Europa mais tipicamente ocidental, que ganha as classes médias brasileiras, que parece que todas as novidades vêm de Paris, e de Paris não está vindo nada há muito tempo. Já foi-se, o século das luzes já se esgotou há muito tempo, estão numa crise interminável. Mas tem os órfãos aqui de Paris que estão desesperados, como se o mundo fosse acabar, porque Paris é decadente, porque a Europa é decadente. E não vem a emergência da Ásia, não vem a vitalidade dos povos latino-americanos, a desgraça que se abate sobre a África. Eles não observam o mundo. O mundo parece que Paris era uma festa, como dizia Hemingway, mas agora já não é mais. E ele mesmo aqui nos trópicos, ele curte uma ressaca que nem a dele, que é alheia. Eles tomaram porre, e o pessoal fica cuidando do fígado aqui, Fábio, como se tivesse uma dor própria. Percebe? Então, essa experiência era uma experiência russa, mas Lenin, Trotsky, grandes revolucionários russos, Krupskaya, todos os grandes, claro que eles tinham a ideia politicamente estratégica de que o socialismo tinha que ser mundial e que a revolução, portanto, era uma revolução de vocação universal. Nós sabemos que depois da derrota da revolução na Alemanha, os sonhos de uma união das repúblicas socialistas da Europa fracassou e começou a construção do socialismo num só país, e toda essa briga que ainda hoje parece despertar algumas paixões entre os trotskistas e os stalinistas, que eu não estou aqui tirando um sarro disso, estou dizendo que isso é importante, mas isso tem que ser visto dentro de uma história mundial, dentro de uma perspectiva mundial.
e tem que ser visto a partir dos interesses da Revolução Brasileira. Só me interessa qualquer debate se for a partir do esforço prático e coletivo de estabelecer o caminho da Revolução Brasileira, para falar aqui com o título do livro de Muniz Bandeira, que nós também publicamos pela editora Insular. Então, o nacionalismo nos interessa porque, queiramos ou não, nós temos que mergulhar na história nacional. E também porque nós estamos vendo agora, não só como uma exigência teórica e política para traçar a estratégia e a tática da Revolução Brasileira, porque tem entre nós uma simulação, um engodo com um apelo de massa de um nacionalismo de direita, cuja expressão mais acabada é esse proto-fascista Bolsonaro. Mas antes dele também existia uma larga tradição de direita do nacionalismo, que nós, que estamos engajados na Revolução Brasileira, não podemos desprezar. Temos que explicar, temos que disputar e temos que vencer essa batalha, porque senão a Revolução Brasileira não ocorre. E nós estamos metidos naquilo que o Fidel chamou a batalha das ideias. Nós estamos numa batalha das ideias tremenda. Tem gente que não identifica como tal, tem gente que pensa que é um debate ideológico longe das massas, mas nós temos que analisar essa tradição teórica e os desafios políticos a partir da batalha das ideias. E aí nós temos que mergulhar na realidade nacional e verificar que ao longo de todo o século passado teve um grande debate, uma grande disputa pelo nacionalismo como uma força mobilizadora. Na história da esquerda revolucionária, em geral, o nacionalismo foi uma força desprezada, porque pagava um tributo pela importação, seja no marxismo ou de outras correntes que desprezavam a realidade nacional. Desprezavam a realidade nacional. Então era muito comum, na minha geração e de vários, está aqui nos anos 80, 90 e 70 do século passado, que o sujeito era muito informado sobre tudo da Revolução Russa. E com razão, porque era uma grande revolução. Mas ignorava completamente a história latino-americana, as grandes batalhas e as grandes tradições teóricas do povo brasileiro, do povo latino-americano e das grandes revoluções vitoriosas e fracassadas que ocorreram aqui. E é por isso que a gente pôde aprender, por exemplo, na década de 52, com a Revolução Boliviana, com a derrota da Revolução Guatemalteca de 54 e com a vitória da Revolução Cubana de 59, a importância do nacionalismo, que já era anterior, inclusive, com Lázaro Cárdenas no México, a partir da tradição da Revolução Mexicana, com Juan Domingo Perón, que expropriou os ingleses na Argentina, e com Getúlio Vargas no Brasil, que deu um impulso notável para o desenvolvimento capitalista. E eu digo sempre que Getúlio não é um santo de minha devoção, mas eu não sou ignorante a ponto de não observar que o desenvolvimento capitalista no Brasil e todas as instituições que ainda temos nasce do movimento de 30 e do governo do Estado Novo de 37 até 45 e depois do segundo governo Vargas. Ninguém pode ignorar essa história. Os acadêmicos, por exemplo, não gostam de tudo isso, mas eu digo para eles, até o CNPq, que paga a bolsa para os acadêmicos, foi uma criação do Getúlio Vargas. Tem gente que pensa que o CNPq começou com a Nova República. Percebe? Então é uma ignorância proposital da história, cujo objetivo é recusar o estudo sistemático sobre a questão nacional, que tem, a propósito, uma larga tradição no marxismo asiático, africano, latino-americano. O melhor marxismo sempre tratou com detalhe sobre aquilo que os teóricos europeus chamaram a questão nacional. Teóricos revolucionários, teóricos reformistas. Portanto, a esquerda que preza por essa tradição deveria dar imenso apreço para a questão nacional. Imenso apreço.
O terceiro ponto dessa exposição rápida aqui é que nessa questão nacional nós temos que fazer uma análise do desenvolvimento capitalista no Brasil. Quem nos vai dar isso? Um professor do Departamento de Economia? Não. Quem nos vai dar isso? Um jornalista que acompanha os fatos econômicos todo dia e publica no Valor, o jornal burguês? Também não. Quem tem que fazer isso somos nós, os filhos, discípulos da Revolução Brasileira. Somos nós que temos que fazer. E aqui entra algo fundamental para explicar todos os impasses que têm como origem essas ideias aqui, que depois se consolidaram como a teoria marxista da dependência. O que está acontecendo no país, que é o terceiro ponto dessa exposição aqui, é o fato de que ocorreu uma rápida transformação no desenvolvimento capitalista no Brasil. Essa transformação é motivada pelo desenvolvimento do capitalismo em escala mundial. É o desenvolvimento do capitalismo em escala mundial que produz os efeitos aqui. Vou dar um exemplo claro para vocês. Assim. Todos os estudos dos economistas sobre o desenvolvimento capitalista nos anos 60, 70, 80 e 90 mostravam que a agricultura brasileira, que nunca foi de caráter feudal, tinha um problema grave de produtividade. Então todos os que ficavam dizendo assim, como é que vai dar um pulo, um salto industrial, como é que o Brasil vai virar uma potência, etc., se deparavam com o fato de que numa população que cresce, que tinha uma taxa de natalidade de 3%, 4%, agora já está ficando quase zerada em toda a América Latina, além da migração, que é um escândalo naquelas massas centro-americanas e indo para os Estados Unidos, com efeitos tremendos, né? Efeitos tão tremendos como o fato de que, há 3 anos atrás, a entrada de capital no México mais importante foram as remessas dos imigrantes. 53 bilhões de dólares entrou um ano no México. Superior, Pedro, a entrada de dólares por venda de petróleo num país petroleiro. Olha o massacre que é isso. É que ninguém estuda aquela fronteira de Tijuana, aquele muro que Trump colocou, aquilo, e que, com o Partido Democrata e o Partido Republicano, como disse o escritor Carlos Maior, eles nos detestam, a todos os latino-americanos, mas eles precisam de nós. Porque aquela máquina não funciona, não só sem os el-salvadorenhos que limpam os escritórios de Manhattan e de New York, não só por isso, porque aquela máquina de produzir, que é o sistema capitalista e o império estadunidense, não funciona, nem a NASA funciona sem a concorrência dos cientistas latino-americanos. Lembram? Quando aquele robozinho aterrissou em Marte? Lembram? Aquele robozinho da NASA aterrissou em Marte? Qual foi a música que tocou? Música brasileira. Qual foi a música? Lembra? Chaba. Foi a música cantada pela Beth Carvalho, dizendo, ô coisinha tão bonitinha do pai. Aquilo tu acha que foi um gringo da Califórnia, ou de Ohio, ou de Nova York, que sabia o samba da Beth Carvalho? Aquilo era um brasileiro que estava lá. E que colocou lá, junto com o mexicano também. E está cheio de cientistas, aquela máquina não funciona sem a fuga de cérebros tremendo. E foi amplamente comemorado, né? E aqui todo mundo comemorava, olha que orgulho da NASA, pô. O sujeito analfabeto, completamente alienado, ele fica contente com a conquista do imperialismo, que depois daquela conquista científica e tecnológica vem nos oprimir aqui, mas ele não sabe que lado nasce o sol, e essa é a nossa função. A função das vanguardas é dizer aquilo que é desagradável dizer, porque a função da vanguarda é dizer aquilo que bate no senso comum, e bate impiedosamente, e não aparece de forma amigável, não aparece de forma doce, ou para dizer com esse abuso da psicanálise de forma acolhedora. Não, a verdade é meio assim inimigo da simpatia. A verdade, quando aparece, ela é inimiga da simpatia. Ela aparece de forma dura, ela bate no mais íntimo de nossas convicções. Então veja, quando eu estou mencionando aqui que teve uma grande transformação do sistema capitalista, é que nós, os países latino-americanos, a realidade mundial mudou isso,
E quero dar 2 exemplos. Eu mencionei aqui, acidentalmente, a fuga de cérebros e essa multidão que vai para os Estados Unidos. E é uma multidão de camponeses e de gente mestiça e com a nossa pele e com essa maravilha que, por exemplo, eu fiquei apavorado um dia em São Salvador, no aeroporto de São Salvador, eu voltando para o Brasil, eu olhava aquela massa, era uma massa, gente, uma massa, uma multidão daqueles morenos, latino-americanos, centro-americanos, El Salvador, que vão trabalhar na agricultura da Califórnia, sem a qual aquilo não funciona. Porque um gringuinho de Ohio, um branco das finanças, de extração judaica, eles não querem esses empregos. Esses empregos é para nós, para aquilo que os mexicanos dizem, la raça, que fica lá dentro, e que somos milhões, e que influenciam na vida política, e que é o pai do Marco Rubio, esse reacionaríssimo que está comandando a política externa dos Estados Unidos, afogando Cuba, cúmplice do sionismo na faixa de Gaza, na opressão do povo palestino. Isso é um fenômeno da transformação da economia mundial. O outro que eu mencionava aqui é que a demanda por alimentos da China transformou o agro brasileiro. E vocês podem pegar muito claramente assim, quando a China começa a comprar a soja, o ferro, Minas, quando a demanda chinesa, o motor da economia chinesa começa a crescer, a partir de 1979, 80, 81, 82, e começa a crescer, e lentamente chega no final dos anos 90 e cresce, 2000, avança, etc. Na mesma velocidade que ocorre isso, há uma transformação radical científica e tecnológica do agro, uma expansão da fronteira agrícola quase infinita aqui, crimes ecológicos na fronteira, força para a burguesia agrária, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, e em cima ainda veio o sertanejo universitário horroroso. É um pacote. Isso não foi a Embrapa que fez. A Embrapa fez a partir da demanda do capitalismo mundial. O que move aqui é o sistema capitalista mundial. E a gente vai fazer a Revolução Brasileira, mas nós temos que estar atento a essa dinâmica. Isso não tem a ver com o êxito do governo, com o Plano Safra. O Plano Safra, que o Lula agora deu o maior Plano Safra da história do país para reforçar o latifúndio, é fruto desse movimento global, que pode ser enfrentado como os chineses enfrentam, como os vietnamitas enfrentam, como Cuba enfrenta, cada qual a sua maneira. Não é que a gente tem que se adaptar forçosamente. Essa ideia que nós temos que nos adaptar forçosamente foi divulgada aqui pelo uspiano mais famoso do Brasil, que é o Fernando Henrique Cardoso. Não tem outro jeito a nem se adaptar. Não, isso nega a experiência histórica de um conjunto de outros povos. Então essa demanda gigantesca por matérias-primas agrícolas e minerais transformou a mineração no Brasil, a renda mineira, a renda agrária. Transformou radicalmente. E fez esse campo high-tech que está aí, que agora concentra apenas 14 milhões de brasileiros trabalhando no campo. Quanto nós somos? Mais de 220 milhões. Só tem 14 milhões de brasileiros trabalhando no campo. É onde, em alguma medida, tem uma faixa salarial um pouquinho mais alta, porque a agricultura, vocês estão vendo, tem drones, tem computadores. Nós temos agora, ao contrário de 20 anos atrás, 1.400.000 tratores no campo. É impressionante. E o governo Lula agora, inclusive, está importando tratores pequenos para a pequena propriedade, inclusive para o MST, e eleva a produtividade da terra, eleva rapidamente. Onde se gastava 27, 28, 35 dias para colher uma determinada área, agora é em 1 ou 2 dias, com os mini tratores chineses que estão sendo apresentados aí como uma solução. Não é uma solução, é inevitável que eles façam, mas nós temos que compreender o movimento geral. Então esse desenvolvimento capitalista asiático, essa bomba que está avançando lá, ela determinou uma alteração substancial, radical da agricultura brasileira, que é uma agricultura de corte capitalista,
que empresarial e que apresenta algumas empresas, como a JBS, etc., que pode ser a maior produtora de proteína animal do país, ainda que o consumo de proteína animal da população esteja caindo. Uma coisa está tudo ligada com a outra. Por isso que nós não podemos ter nenhum orgulho burguês. Essa foi uma grande transformação. A segunda grande transformação é que aquele período do auge da ditadura, que expressou até um nacionalismo de direita, cuja expressão mais acabada foi o governo do general Ernesto Geisel e o segundo PND, que fez com que o Brasil avançasse na industrialização e inclusive na produção de máquinas, equipamentos, etc., que é um setor muito estratégico, e avançasse na indústria automobilística e tivesse criado e turbinado aquele sindicalismo do ABC, cuja figura mais proeminente depois seria do próprio Lula. Aquela industrialização caducou para sempre. E o que nós estamos assistindo é uma decadência rápida da burguesia industrial, em especial na sua fração, que nós podemos ver na ABMAQ, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, porque esse é o núcleo racional da coisa, percebe? Nós estamos que, isso aqui, esse celular provavelmente tem componentes da China, isso aqui também tem da China, a roupa íntima que vocês estão usando também, eu acho que tem componentes da China, em todos os carros, vocês estão vendo aí, né, no trânsito, até o povo já fala assim, o BID, né? Já está aí, já está ali, e os carros, e agora os carros elétricos, e vem tudo da China, e o Trump está desesperado, e as multinacionais dos Estados Unidos fazem um protecionismo para tentar derrotar, e etc., e colocam uma tarifa de 40, os chineses dizem 40 também, e colocam uma de 80, os chineses dizem 80 também, e colocam uma de 126, os chineses também colocam o seguinte, e o Brasil tem que ir lá pedir, pelo amor de Deus, para negociar. Os chineses só dobram a aposta, aí os gringos baixam, aí eles baixam também. Porque eles estão, de fato, na disputa do... Agora, quero dizer que, em 1949, a China não existia. Então, não me venham que não dá para fazer nada. Em 1980, dizem os desenvolvimentistas, que agora estão tudo chorando pelos cantos, em 1980, o Brasil tinha como parte da produção mundial, mais do que a China. 1980, vários de vocês aqui tinham nascido. Ontem, como é que deu esse salto? Como é que deu esse salto? Tem que explicar isso. Por quê? Porque a China fez uma revolução. Todo mundo, tem até capitalista que fica dizendo, olhem a China. Quando um capitalista, um burguesinho, um liberal de esquerda diz, olha a China, eu digo, bom, olha em 1949, Mao Tse-tung e a Revolução Chinesa. Sem a Revolução não é possível fazer nada, exceto filantropia e medidas paliativas, cada vez mais desgatadas, e que dão força para a direita brasileira. Se não pautarmos outra vez, com força, o tema da revolução social, a partir de uma interpretação do desenvolvimento capitalista, estamos inexoravelmente perdidos e estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo na política. Então, o desenvolvimento capitalista, a situação atual agora, está exigindo de nós, a partir dessa interpretação crítica, uma conduta radical, uma alteração radical da nossa praxis política. Então, a demanda chinesa resolveu o problema do agro. Ao mesmo tempo, a importação de produtos chineses e estadunidenses e de outras paragens começou a produzir aqui uma gigantesca, um aprofundamento da dependência, que os caras falam assim, uma desindustrialização. Na verdade, não é uma desindustrialização, porque tudo na nossa vida é produto da indústria. E, inclusive, a agricultura, como já ensina o bom marxismo, é um ramo da indústria. Não é possível o desenvolvimento da produtividade na agricultura sem a utilização massiva de tratores. E os tratores são da indústria. Não é possível um desenvolvimento qualitativo, horroroso, venenoso da agricultura sem os componentes, inseticidas, pesticidas, etc., que é tudo produto da indústria química. Portanto, a agricultura é um ramo da indústria. Isso já explicou maravilhosamente não só o Marx, como o Kautsky, naquele maravilhoso livro A Questão Agrária.
Então essa burguesia industrial veio para baixo. Tem uma burguesia comercial, cuja expressão é esse governadorzinho aqui de Minas, o Zema, que ele tem um certo apreço pela China, assim, inconfessável, e pelos Estados Unidos aberto, porque ele não vive sem a importação desses produtos. Ele, como velho da van, também não. Porque vocês não precisam se envergonhar do Zema, porque nós temos lá em Santa Catarina o velho da van. Cada estado tem um ridículo para... E como ensina um ditado popular no Chile, do ridículo ninguém se recupera. Fica ali como registro. E agora que tem o YouTube, essas coisas é pior ainda. Agora está registrado. E como tem também a Luísa Trajano, mulher empoderada com esse discurso, ela também acumula milhões no bolso a partir desse quadro. Então tem um capital comercial ultramonopolizado, cada vez mais estrangeirizado nos métodos, nas práticas comerciais, nas estratégias de marketing, de venda e etc. E ganhou força nesse contexto uma burguesia agrária, que se manifesta com o Ronaldo Caiado, que lá no passado era um simples defensor e representante da UDR. Lembram nas disputas lá atrás? Agora, governador ali do agro, ele representa essa força da burguesia agrária. Então, o que eu quero dizer para vocês, em síntese, é que houve uma alteração da burguesia brasileira. Ela sempre foi entreguista e continua sendo entreguista, mas ela sofreu uma alteração. A burguesia industrial perdeu força. A burguesia bancária cresceu de maneira gigantesca, a burguesia financeira com todos os seus instrumentos. A burguesia comercial ficou mais concentrada e estrangeirizada. Percebe? E o núcleo que solda essa aliança, que nós chamamos uma coesão burguesa, é precisamente esse mecanismo extraordinário da dívida pública brasileira, que começou com Cardoso assim, cresceu violentamente.